Saudações racionais, salve a todos. Eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional, dos livros Universo em Desencanto, cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Quero aqui antes, porém, agradecer a todos aqueles que estão juntamente conosco no canal do YouTube, no portal da Cultura Racional. Agradecer pelos inscritos, pelo compartilhamento deste canal, dos vídeos e também pelo seu ok e pelo seu joinha, que isso aí também vai fazer com que ajude a propagação deste canal. Eu quero aqui entrar com um assunto dentro do conhecimento da cultura racional para contribuir algo de um entendimento que inicialmente eu acredito que terei que ter uma certa acuidade a esta questão em relação para um grande, enorme favorecimento do que é cultura racional. Por que eu entraria com essa questão? Eu diria de uma maneira até muito simples, e pode crer no que eu vou falar aqui para vocês, porque vai ser simples. O que ocorre primariamente dentro deste conhecimento de cultura racional é nunca esquecermos que tudo que existiu e que existe até hoje foi desenvolvido pela cultura animal. Isto é bom ficar bem latente, bem compreensível, e de vez em quando, estarei voltando também dentro dessa questão, porque eu creio que isso é primordial, é importante. Porque quando se trata de cultura racional, é uma outra dimensão natural da natureza, graduada e de forma que isto venha proporcionar a uma condição mais equivalente, mais polivalente, com mais altivez, com um grau de um altar que até então nenhum animal racional teve essa oportunidade de experimentar, levando também em consideração que isto é de maneira muito simples e acessível de maneira natural. Ok, esta é uma questão. E há uma outra questão. Quando nós falamos de cultura racional, é bom vocês entenderem, dentro desse paralelo, da existência da cultura animal, que desenvolveu a imaginação e o pensamento. Isso aqui, gente, é uma recapitulação também, um tanto quanto do vídeo anterior, mas eu estarei sempre fazendo isso aqui, e isso vai ser algo que é muito importante que seja feito para que a gente nunca escape desta questão, deste paralelo, né? Cultura animal e cultura racional. Então, continuando. A cultura animal, o primeiro milênio, desenvolveu a imaginação através da energia magnética. O segundo milênio, desenvolveu o pensamento através da energia elétrica. Ponto. Então, olha só que interessante. A energia do lado direito do seu cérebro, tá? Ela desenvolveu o pensamento. A energia do lado esquerdo, a imaginação. Então, sempre existiu este complô. Olha só. Direita, esquerda. Bom, ruim. Positivo, negativo. Elétron, próton. Homem, mulher.
Deus ou diabo. Sempre essas duas energias, tá? Olha só, não se esqueça disso, eu já fiz esse paralelo também na outra. Sempre essas duas energias são dessa energia, né, da horizontariedade, do mundo horizontal, né, deste astral térreo, deste astral inferior que está abaixo do Sol. São duas energias em condições inferiores em comparação a outra energia que é superior, que é a energia do alto, da verticalidade, da energia central, que é o raciocínio, que é de cima, tá? Então, a energia daqui de baixo, a energia da cultura animal, e a energia de cima, a cultura racional. Uma da cultura da verticalidade, outro da cultura da horizontariedade, da cultura da inferioridade, da cultura do astral térreo e dessa cultura animalesca. Isto é algo que é importante nós conversarmos. Isto daqui que estou proporcionando a todos vocês, estudante, que vocês venham ser possíveis estudantes da cultura racional, é algo que é importante vocês saberem. Porque esse tipo de trabalho que está sendo feito agora dentro deste canal no YouTube é mais de proporcionar para aqueles que são leigos, que estão começando agora, que estão entendendo agora, que vêm saber agora o que é cultura racional, levando em consideração que a participação de todo estudante de cultura racional também é algo equivalente, é algo que é convidativo ao mesmo tempo. Mas levando mais em conta que esse tipo de trabalho deste vídeo para o canal no YouTube, ele é para você que não conhece o que é cultura racional. Ele é para você que não sabe o que é cultura racional. E o mais interessante que você vai saber dentro da cultura racional é que isto já é algo que foi previsto, tá? No passado. Isso foi algo previsto por sábios, profetas, astrólogos, até mesmo pela teologia, que especificamente está em Romanos 12, que fala a respeito da cultura racional. E isto estaremos falando a posteriori, em vídeos futuros, que, no entanto, os assuntos aqui relacionados à cultura racional são grandes. Então, como eu já falei em vídeos anteriores, não será apenas em um só vídeo, vídeos anteriores que até então aqui já alcançamos, que vai haver essa compreensão do que é integralmente a cultura racional. Mas vamos lá, vamos dar seguimento agora também num outro detalhe, que eu creio que isso daqui será de grande, enorme contribuição para vocês num outro quesito. A cultura animal, lembrando, através da energia elétrica e magnética, que comanda o pensamento e a imaginação, a elétrica e magnética, elas ocorre aí um processo de curto, tá? Então, às vezes, para você estar em paz, ela tem que estar assim, paralela, a elétrica com a magnética. Elas têm que estar paralelas. E às vezes ocorrem essas oscilações, certo? E às vezes elas fazem isso. Então, isto é onde que às vezes você pensa mais no bem e às vezes você pensa mais no mal. Então, isto ocorre sempre uma oscilação que às vezes você oscila, vacila e ocorre um desregramento comportamental em que você não sabe o porquê que isso ocorre. Isto é uma outra questão que o raciocínio, por fazer parte deste centro, ele vem controlar essas duas forças, essas duas energias, até que com o passar do tempo, você passará e deixará de pensar e de imaginar. Você vai eliminar essas duas forças, essas duas energias, que elas não passarão a ser existentes dentro
do seu processo intelectivo, dentro dessas três máquinas existenciais. Então, o raciocínio, através do seu desenvolvimento da cultura racional, que venha principalmente desenvolver um trabalho da imunização racional, a imunização racional é simplesmente a imunidade dessas duas forças, dessas duas energias elétrica e magnética. É simplesmente estar imune das duas forças do qual proporciona simplesmente essas oscilações, essas vacilações do animal racional. Então, portanto, você sairá daquela condição de animal para uma condição de ser racional. Você sairá de uma condição de uma inferioridade para uma condição de uma classe de superioridade. Então, isto aqui que estamos passando hoje para você é algo que vem a ocorrer dentro de um passo a passo primário dentro da cultura racional, você pode ter certeza disso. Isso é algo primário dentro do próprio conhecimento, em que esses passos aqui para você é algo para que você entenda o quanto isso também foge da complexidade de mundo, de interpretação de mundo. Olha só, uma outra questão também que eu quero aqui facilitar e proporcionar para vocês, que é muito legal, que é muito joinha também, de vocês entenderem. Preste bem atenção. O animal racional, pensando e imaginando, dentro da cultura animal, ele desenvolveu três vertentes, que foi a filosofia, que foi a teologia e que foi a ciência. Essas três vertentes é algo que, de qualquer coisa que você hoje for conversar no mundo, vai ser através dessas dessa trindade aí, diríamos assim, né? Desses três pilares, que é a filosofia, a teologia e a ciência. Essas três, ela foi a base para desenvolver tudo que existiu até hoje. Só que você for parar para analisar o que ocorre hoje, vamos contemporizarmos. Hoje, no ano de 2020, hoje há, na realidade, um tsunami de informações que causou um exagero de informações intelectivas que leva hoje o animal racional dentro de uma grande e enorme confusão. Isto é algo que eu não, no momento, não perderia tempo aqui em ter que especificar e referenciar. Basta hoje você googar aí em qualquer tipo de informação do seu smartphone e onde quer que você esteja, para você ver o tanto de mix de informação que nós temos em relação a todos esses tipos de princípios filosóficos, teológicos, científicos e muito mais outros tipos de informação. Enfim, conclusão, chegamos a um estágio de tamanha informação e tanto eletromagnetismo, né? Eletromagnético, eletromagnetismo. Então, há muitos choques e impactos de informações eletromagnéticas, que é o pensamento e a imaginação é o pensamento, e que isso hoje levou a uma complexidade de interpretação de mundo. Não esqueça desse detalhe. Eu creio que hoje, de repente, você está ouvindo hoje o que eu estou falando e você pode até chegar nessa conclusão. Poxa, é mais um aí com outro conhecimento para deixar todo mundo louco. Entendeu? E isso eu quero que você entenda, porque não se trata disso. Porque o que realmente fez com que o animal racional chegasse a esse desregramento foi justamente a cultura animal que fez isto. Mas é importante aqui salientarmos que isso foi algo essencial, que isso foi preciso e necessário existir, que isso foi preciso e necessário acontecer, porque não estamos aqui, dentro do conhecimento de cultura racional, subestimando essas duas energias elétrica e magnética, não, gente. Olha só que interessante aonde que nós estamos progredindo, evoluindo aqui com o conhecimento de cultura racional. Porque a cultura racional,
ela é uma continuidade da formação deste degrau que até então o pensamento e a imaginação atingiu, e agora é um outro de supremacia, que é o da cultura racional, da fase racional. O que estamos aqui esclarecendo é que a humanidade está pensando, imaginando, numa fase que já era para estar raciocinando. É isto que é importante que vocês entendam, principalmente vocês, claro, que estão chegando agora, que estão vindo agora, que não sabem o que é que isso se trata, né? Que é do conhecimento da cultura racional, e que, no entanto, o animal racional tem que entender que a própria cultura racional, que estuda essas três máquinas da cabeça, que é a imaginação, o pensamento e o raciocínio, há então, portanto, uma diferenciação, né, dessas duas referências, que uma é animal, que a outra é racional, né? Uma é a cultura animal, outra é a cultura racional. A cultura animal desenvolveu o pensamento e a imaginação, e a cultura racional, o raciocínio. Eu acho muito válido isso daqui, eu estar lembrando, inicialmente, aqui no canal do YouTube, para que a gente possa, com o andar da carruagem, a gente ir um pouco mais adiante. Mas é bom também que isso fique bem explicado inicialmente, para você que está começando agora, entrando agora neste canal, que você saiba dessas duas referências, que uma é de uma cultura animal, outra de cultura racional, e que uma outra é de uma cultura artificial e outra é de uma cultura natural. A cultura artificial é o pensamento e a imaginação, e a cultura natural é a cultura racional. E isso daí é só para você entender o quanto que a própria cultura racional, ela não vai deixar você dentro dessa confusão, deste emaranhado de confusão que hoje nós chegamos dentro dessa dificuldade de interpretação de mundo. Então, isso que eu creio que vocês também vão estar entendendo dentro deste meu interesse aqui, inicial dentro da cultura racional. Uma outra questão também que eu creio que é muito importante, é vocês entenderem aqui algo significativo, eu diria assim. Olha só, a cultura animal, ela que desenvolveu tudo isso que existe até hoje, só para você ter uma noção, quando a humanidade estiver ao ponto do desenvolvimento do raciocínio através dessa cultura natural da natureza, sabe o que vai acontecer? Simplesmente, vai haver simplesmente um enxugamento, no mínimo, eu seria até aqui modesto com vocês, vai haver, no mínimo, um enxugamento de 75% de tudo que existiu dentro da cultura animal. Olha só, quando atingimos praticamente aí o início da fase racional, ou no seu ápice, diríamos assim, né? Acho que seria mais que importante esse paralelo, porque quando a humanidade atingir essa condição de seres racionais estiverem dentro da fase racional, haverá um enxugamento de, no mínimo, 75% de tudo que foi criado e desenvolvido hoje dentro da cultura artificial, que é da cultura animal. Gente, e faz sentido. Veja vocês hoje, racionalmente, veja você e tenta dimensionar racionalmente. O que é que necessariamente hoje nós precisamos para sobreviver? Necessariamente, o que nós precisamos para sobreviver? É pouco, é muitíssimo pouco. Mas isso estou falando de uma civilização racional. Da fase de civilização, da fase natural da natureza, que é a fase racional. O que eu estou falando aqui é algo também que é tão sonhado hoje pela própria cultura animal, que tem isso como um processo objetivo também de ter esse alcance, de alcançar essa condição de comportamento de seres mais evoluídos, de usar principalmente aquilo que é preciso e necessário para a nossa sobrevivência. Agora tá,
Chegando aqui, até onde eu cheguei, diante de todas essas explicações, eu quero aqui complementar também vocês para algo também que eu creio que é valiosíssimo. Porque o que vai acontecer com o passar do tempo, quando você chegar a desenvolver, começar a desenvolver, basicamente começando a desenvolver o seu raciocínio, adquirindo aí, claro, né, o conhecimento da cultura racional, você vai entender que necessariamente nós não estaremos tão pouco preocupados com a continuação deste progresso que aqui até então nós chegamos. Porque a cultura racional, ela te levará a uma condição de entendimento que o errado, veja bem, o errado não é de estarmos fazendo o que estamos fazendo aqui, obviamente. Existem vários erros aqui cometidos, mas o errado não é de estarmos fazendo o que estamos fazendo aqui. O maior erro é estarmos vivendo aqui. É de vivermos em um mundo do qual nós não pertencemos. É viver neste mundo de matéria do qual não é o nosso natural. É de você viver neste mundo do qual não lhe pertence. É você estar vivendo neste mundo do qual não é o seu natural. Então, isto é algo que vá de encontro ao quê? Ao retorno, ao retrocesso, à origem. É onde está aí, né, o capital, o pecado capital, né, que é o pecado original, que na realidade é o pecado da origem. Isso aí dentro dos princípios da cultura animal, que fala a respeito disso. Então, quando você chegar a esse ponto até de entendimento dentro da cultura racional, você vai entender que nós não ficaremos aqui mais neste mundo de matéria e com a importância do progresso desta natureza deformada. Porque este mundo, e como um todo, a formação deste mundo, que é um universo perecível, é um universo deformado, que posteriormente estaremos falando também em outros vídeos. É muita coisa aqui para a gente conversar, é muito papo legal, é muita coisa aqui bacana para a gente crescermos juntos, evoluirmos juntos dentro do conhecimento da cultura racional. Você pode ter certeza que o que estará aqui aberto para você é algo muito rico em termos de conhecimento que é muito, muito graduado. Não estou aqui fazendo tipo de nenhuma falsas promessas. Fora disso, vocês entenderão de uma maneira muito simples e clara. Haverá aqui, posteriormente, algumas lives que eu quero fazer com alguns estudantes de cultura racional, que são estudantes assim também maravilhosos, tem todo o meu respeito e admiração. Não vale a pena aqui nem tão pouco falar quem são eles, porque ainda tem que confirmar a participação deles nessas lives. Mas, enfim, prepare-se e fique atento aí, que tem muita coisa boa, muita coisa bacana para a gente ainda debatermos aqui, conversarmos de uma maneira muito graduada, mas de uma maneira muito simples, objetiva e natural. Isto é o que a cultura racional realmente vem a proporcionar dentro do conhecimento natural da natureza. Todas essas mensagens, todos esses conhecimentos se encontram no livro Universo Desencanto. Agradeço você por ter assistido e acompanhado o vídeo até aqui. Saudações racionais, salve a todos. Até o próximo vídeo.